Dentro da nossa série Aprendendo com os Personagens Bíblicos, eu quero aqui aprender um pouquinho mais com Moisés, com Arão, com os homens de Deus do Velho Testamento. Quero então compartilhar o que está escrito em Números capítulo 20, versículo 7 em diante, que é a experiência das águas que jorraram da rocha e que esse momento foi um momento precioso de ensinamento para o povo de Israel, para Moisés, Arão, e que é também para a nossa vida. Então, o que nós vamos aprender hoje, eu creio que é muito importante. Não sai daí porque Deus vai falar com você. Bom, fazendo a leitura aqui de Números capítulo 20, versículo 7 em diante, não é? A palavra diz: E o Senhor disse a Moisés: pega a vara e com o seu irmão Arão reúne a comunidade e diante desta falai àquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente à rocha. E Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara, jorrou água e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Bom, o contexto aqui é quando o povo chega para Moisés, começa a murmurar, começa a reclamar e dizer: nós estamos com sede, precisamos de água. Só que a maneira como o povo vinha para Moisés era uma maneira muito irritante. O povo vinha para se queixar de Moisés, o povo vinha trazendo aquele clima de que se você nos tirou do Egito e nos trouxe para cá, tem que dar água para a gente. Ou então, o que você foi nos tirar do Egito e trazer para este lugar para morrer de sede? Foram tantas as vezes que o povo questionou, que o povo murmurou, se queixou de Moisés, que Moisés já estava meio saturado. E olha que Moisés era quem? Era o homem mais manso da terra na época. Daí Moisés consulta o Senhor: Senhor, como é que eu vou fazer para dar água para todo esse povo? Deus disse: Moisés, pega esse cajado, vai diante da rocha, traz a comunidade, traz os líderes, traz o povo, fala à rocha, que a rocha vai jorrar água, e mais uma vez eu vou mostrar minha glória, e mais uma vez nós vamos suprir o povo. Moisés sai da presença de Deus, é claro que ele deveria ter saído assim com o coração muito cheio de alegria e tal, mas Moisés não saiu bem, Moisés não estava bem, Moisés estava meio que querendo chutar o balde com o povo. Então Moisés traz o povo e então ele se dirige para a comunidade dizendo: será que essa pedra vai jorrar água? Será que temos que tirar a água dessa pedra, ó rebeldes? Chamou o povo de rebelde. E então ele bateu 2 vezes na rocha. E é claro, como Deus havia falado, o milagre aconteceu porque o povo estava ali com expectativa e a água jorrou, o povo bebeu, os rebanhos beberam. Mas então Deus chega para Moisés e Arão e traz uma sentença. Deus diz que a partir daquele momento foi tirado deles a oportunidade de entrar na terra prometida. E é por isso que Arão morre logo em seguida, depois Moisés morre e passa o cajado para Josué. E Josué é quem coloca o povo na terra prometida. O que nós podemos aprender diante dessa situação? A primeira coisa que podemos aprender aqui é que nós devemos vigiar. Porque até o homem mais manso da terra pode pecar com estresse, pode pecar com raiva do povo. Então nós precisamos vigiar. A Bíblia diz que a mansidão é um fruto do Espírito, está compartilhado com cada um de nós. O domínio próprio, a paciência, a longanimidade, essas coisas elas nos ajudarão a nos manter na presença de Deus diante dos desafios. Na verdade, esse fruto do Espírito, ou as características do fruto do Espírito são liberadas para nós, justamente porque nós, o tempo todo, estamos expostos às tentações. A tentação que vem para nos fazer pecar, nos irando, né? E liberar palavras grosseiras, palavras de morte para outras pessoas. Moisés foi tentado nessa área e, infelizmente, embora foi o homem mais fiel
do Velho Testamento ao Senhor, o homem que falou com Deus face a face, o homem que experimentou os maiores milagres na Bíblia, nesse momento ele não foi capaz de vencer essa tentação. Ele caiu. Então a primeira coisa que nós devemos aprender aqui é que precisamos vigiar. A segunda coisa é que nós não devemos agir pela ira. Nós não devemos liberar nenhum tipo de palavras, nenhum tipo de sentença debaixo da ira. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Moisés está virado com o povo. Deus manda Moisés liberar a palavra para a rocha. Moisés poderia, antes de sair da presença de Deus, ter se libertado, se liberado daquele sentimento. Moisés não estava em condições de lidar com o povo com aquela raiva. Então ele precisava primeiro ter se resolvido, perdoado o povo, liberado, dado murro na árvore, ter confessado aquele sentimento com Deus, de repente conversado com Arão: Arão, ora aqui por mim, porque eu estou com raiva desse povo, eu não estou em condições de lidar com esse povo, eu vou fazer alguma besteira aqui. Não, Moisés, mesmo com sentimento de raiva, ele foi lidar com a situação. Nós aprendemos aqui que nós precisamos primeiro resolver os problemas da nossa vida para tentar então resolver o problema das outras pessoas lá fora. Quando você, por exemplo, está com alguma situação para resolver no casamento, em relação aos seus filhos, um negócio, uma empresa, sair do emprego ou entrar em emprego, num ambiente de trabalho, enfim, uma decisão que você precisa tomar. Certifique-se de que o seu coração está bem, que você não está com raiva, não está com ira. Vai resolver o problema com alguém, está nutrindo algum sentimento de raiva? Não vai resolver. Resolva primeiro esse problema, remova de você esse sentimento para que você não perca a bênção, falando o que não deveria, agindo como não deveria. Então, nós precisamos resolver o problema do nosso coração. Não devemos tomar nenhuma atitude movidos pela raiva. Então é a segunda coisa que eu quero então aprender aqui com a história de Moisés, com esse episódio tão importante da vida de Moisés. Ele errou, isso definiu o resto do futuro dele. O cara viveu a vida inteira sendo bênção, acertando todas. E aí ele erra num dos momentos assim, mais importantes, porque Deus disse que ele não santificou o Senhor diante do povo. E por que ele não santificou o Senhor diante do povo? Porque a Bíblia diz que a justiça de Deus não opera na ira. Não opera na ira. Nós precisamos estar com o nosso coração tranquilo, não é? Para então fazermos qualquer coisa na presença de Deus. Se queremos a presença de Deus na nossa vida, precisamos nos desvencilhar da ira, do ódio, da raiva, da maledicência. Por quê? Porque a essência do mal, a essência do diabo é ódio, é raiva. A essência de Deus é amor. Então, se nós vamos fazer alguma coisa para Deus, movidos pelo ódio, pela raiva, pela emoção, nós vamos perder, porque Deus sai de cena. O poder de Deus se manifestou na rocha, mas Deus não pôde ser santificado ali, glorificado com a atitude de mansidão de Moisés. Então, essa é a segunda lição que nós tiramos. Não resolver nada. Não resolver. Eu, como pastor, preciso me certificar de que quando eu subo para o altar para pregar, para falar, para ministrar, para liberar pastos verdejantes para as ovelhas, palavra de Deus, eu preciso me certificar de que não estou carregando uma raiva, uma ira, um rancor de alguém. Eu não posso subir para o altar brigado com a minha esposa, eu não posso servir, impor as mãos sobre as pessoas se o meu coração está fervendo de ódio de alguém. E assim, eu estou usando o meu exemplo porque eu sou pastor, é o meu trabalho, é a minha função subir no altar e pregar a palavra. Mas qualquer um de nós, como povo de Deus, que vamos fazer alguma coisa e queremos que Deus receba até a oferta do altar. Jesus fala assim, ó, se você vai entregar sua oferta ao altar e se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta, resolva o teu problema, se reconcilie, depois traga a sua oferta, porque Deus não atua num ambiente de animosidade, num ambiente de ira, de raiva, de ódio. E aí, quando nós somos criticados, caluniados, pisoteados pelos outros, não devemos usar da nossa ira para amaldiçoá-las, da nossa ira para tentar nos defender, argumentando e amaldiçoando as pessoas. Vamos entregar para o Senhor, vamos perdoar e deixar que Deus nos defenda. Ok? Amém? Aleluia. Terceiro ponto que eu aprendo aqui
com esse momento de Moisés é que nós não devemos bater na rocha. Quem é essa rocha? O apóstolo Paulo vai dizer que a rocha que acompanhava o povo de Israel, que acompanhava Moisés, a rocha era Cristo. A rocha representava Cristo. Quem foi que no Novo Testamento disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, aquele que crê em mim, do seu interior fluirá rios de água viva. Jesus é a fonte, aquela rocha representa Jesus, que seria a pedra fundamental, o grande rochedo sobre quem, né, a igreja está fundamentada, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque ela está fundamentada na rocha. Jesus é a rocha. Aquele que escuta a minha palavra e obedece será semelhante a quem edifica sua casa na rocha. A nossa casa somos nós somos a casa, e a nossa casa é edificada na fé em Cristo Jesus. Ele é a rocha. A palavra está dizendo: não bata na rocha. Não bata na rocha, não seja como Moisés batendo 2 vezes na rocha. Jesus, ele jamais vai permitir que se bata nele, que se insulte ele. E 2 coisas aprendemos em relação a isso. Primeiro, que nós não devemos usar da liberdade, da intimidade que temos com o Senhor Jesus para manipular, para insultá-lo ou para usá-lo. Sabe, essa coisa de tipo pegar no colarinho de Deus e colocar ele na parede, mandar a Deus, determinar que Deus faça alguma coisa, não é? Essa coisa da gente agir como se Deus fosse servo nosso e de ficar fazendo provas com Deus. Se o Senhor não fizer isso, eu não faço aquilo. Que se o Senhor não fizer isso... Então, essa coisa de ficar batendo na rocha, insultando o Senhor, como se nós fôssemos o Senhor e Ele fosse o servo, tem que sair da nossa vida. Não bata o cajado. O que é o cajado? O cajado é autoridade, representa a autoridade. Tem gente que lida com Jesus e se comunica com Jesus e que se relaciona com Jesus como se Jesus fosse o servo e ela fosse o Senhor, sabe? Exigindo coisas, condicionando coisas. Então, não bata na rocha, reverencie o Senhor Jesus, respeite a rocha, respeite Ele como Deus, o reverencie, o adore como Deus que Ele é. Então, são 2 coisas que em relação à rocha eu quero ensinar. Primeiro, não insulte o Senhor. Não lide com Jesus como se Ele fosse teu servo. Segundo, não bata na rocha chamada igreja. A Bíblia diz que a igreja são as pedrinhas, né, pequenas pedras que compõem o grande edifício que é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Então, nós precisamos aprender a não bater na rocha, a aprender a não bater na igreja, a não bater, não insultar, não maltratar, não criticar, não fofocar, não perseguir, não amaldiçoar a igreja, porque ela é a rocha do Senhor Jesus. A igreja representa o corpo de Cristo. Me preocupa muito essa coisa de pessoas estarem usando redes sociais para estar apontando, falando mal dos pastores, falando mal dos crentes, falando mal do povo de Deus e amaldiçoando e expondo, sabe, batendo na rocha. Não bata na rocha. A igreja não ficou para apanhar, a igreja não apanha. Jesus apanhou por ela, Jesus sofreu por ela. A igreja, ela é santificada pela palavra. A igreja, ela precisa ser protegida. Eu, como pastor, preciso respeitar a igreja, não posso bater na igreja, falar mal da igreja. Pelo contrário, preciso servir a igreja, porque Jesus derramou sangue pela igreja. Então, quando nós, como líderes, usamos do poder que temos para abusar das ovelhas, para manipular pessoas, para bater, para criticar, para levar e conduzir as pessoas a um caminho que nem nós mesmos queremos seguir, então nós estamos batendo na rocha. Quando criticamos, falando mal do povo de Deus, estamos batendo na rocha. Precisamos respeitar a rocha, precisamos respeitar a igreja, precisamos respeitar os homens de Deus, as mulheres de Deus, precisamos respeitar os cristãos, por quem Jesus derramou sangue na cruz por elas. Porque tem muita gente, saiba disso, que vão perder a bênção de Deus por causa da língua, por causa que ficam batendo na igreja do Senhor. Me preocupa muito essas pessoas que crescem expondo os homens e mulheres de Deus, expondo a igreja, falar mal da igreja. Me preocupa muito. Nós não estamos aqui para falar mal da igreja, estamos aqui para proteger a igreja, para amar a igreja do Senhor, porque ela é corpo de Cristo, ela é a rocha do Senhor. Não use da autoridade que você tem para brigar, manipular, forçar e atingir, golpear a igreja com as tuas palavras ferinas. Não faça isso. Ame a igreja, proteja a igreja e dê a sua vida por ela, como Jesus deu também a sua vida pela igreja. Então, que Deus abençoe a gente,
que nós possamos aprender a obedecer a palavra do Senhor, que é o último ponto que eu quero destacar aqui. Moisés, sobretudo, perdeu a chance de entrar na terra prometida, porque ele desobedeceu a palavra de Deus, como Adão, como Eva fizeram e como tantos outros fizeram. Na verdade, o maior pecado é desobedecer a palavra de Deus, e Moisés desobedeceu. Deus disse: Moisés, fala com a rocha. E Moisés, ao invés de falar, ele bateu na rocha. E a desobediência na nossa vida vai definir a nossa falta de salvação, porque a Bíblia diz em Hebreus que Jesus veio ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. O que Jesus está nos mandando? O que Ele nos manda fazer na palavra? Devemos obedecer e não passar disso, porque o que passar disso é procedência maligna. Não bata na rocha, obedeça a palavra, aleluia, não haja pela raiva, glória a Deus, não haja pela raiva. E então vamos seguir a palavra do Senhor e aprender com Moisés que não devemos agir com ira, com raiva, não devemos bater na rocha, não devemos desobedecer à voz do Senhor, mas pelo contrário devemos obedecer a palavra do Senhor e agir com a rocha, com o seu povo, com a sua igreja, como Jesus agiu. Que Deus te abençoe com essa palavra, em nome do Senhor.